Educação à distância, mudando realidades. Olá, me chamo Creuza Batista e estou contigo hoje para concluirmos então a disciplina Sistema de Controle da Administração Pública. Nessa aula, sendo a última aula, nós conversaremos exatamente de quais controles nós temos aí na nuance da administração pública. Para esse vídeo chegar até você, nós estamos fazendo a sua gravação no Estúdio IFRO Porto Velho, Rondônia. Atrás de mim nós temos uma parede branca com letras verdes escrito EAD Mudando Realidades. Quanto a mim, minha audiodescrição está para uma pessoa pequena, cabelos claros, visto calça preta, sapatos pretos e uma blusa em tons azul, amarelo e branco. Vamos para o que interessa, falar da nossa disciplina e concluir então os sistemas de controle. Hoje em específico nessa unidade, nós vamos concluir aqui a identidade do sistema de controle e administração pública, tendo como objetivo descrever os mecanismos de transparência do controle na atividade pública. Posto isso, gente, toda empresa, seja ela pública ou privada, necessita de controle para proteger seus ativos físicos e financeiros, a fim de garantir resultados. Senhores, dentro da administração, nós temos ali o pilar da administração chamado PDCA: planejar, controlar, direcionar e agir. Nós não faremos diferente dentro da iniciativa pública, porque esses instrumentos, ele tem o seu propósito em trazer uma proteção para os ativos desta organização. Posto isso, senhores, quanto aplicado o conceito específico do controle, voltado para a manutenção da regularidade, da legalidade, da eficiência e da eficácia das atividades da administração, o controle, ele assume papel de uma função administrativa juntamente com o planejamento, com a organização e a direção e a coordenação dos processos. A aplicação, em suma, do nosso PDCA na administração. Nesse enfoque, o controle passa a ser visto como um processo que apresenta uma resposta sobre o desempenho real em relação ao que foi planejado, permitindo à administração que visualize os possíveis desvios. Senhores, se eu planejei que um projeto vai ser executado para retirar crianças de vulnerabilidade social em aplicação de atividade esportiva no seu contraturno, e nesse projeto nós vamos depreender o valor de R$200 mil, no controle dessa operação eu preciso saber lá na minha inferência orçamentária para o que vai ser usado esse recurso. Claro que no planejamento desse projeto, você já lá alocou as suas despesas orçamentárias. A exemplo, vou trabalhar com futebol, a paixão nacional nossa do Brasil. Então, vamos lá. Lá eu vou precisar de quê para poder ensinar essas crianças numa escola de futebol? Vou precisar de bola, vou precisar de chuteira, vou precisar de professor técnico, vou precisar de redes, e você vai alocando ali o que você precisa fazer. Essa alocação, ela vai estar para um temporal da execução do projeto. Aqui nesse nosso exemplo, esse nosso projeto tem 1 ano da sua execução, logo eu preciso controlar essas rúbricas orçamentárias para que cada mês ela tenha a saída tal qual foi planejada. Para quê? Para que não haja desvio. E tendo um desvio, eu preciso voltar e entender o porquê que houve esse desvio e aplicar um plano de ação para tratar esse desvio. Por isso que o controle desempenha esse papel de verificar de fato se o que foi planejado está sendo executado. E se não, já
trago esse gestor público um sinal de alerta da necessidade de tratamento desse desvio. Posto isso, senhores, o controle na administração pública tem a finalidade de garantir que as pessoas estejam executando a função administrativa do Estado de acordo com os princípios e as regras constitucionais. Para quê? Para que norteiem os limites da atuação do poder público. E ainda, o poder de fiscalização e correção que exercem os órgãos dos poderes judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua ação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Ou seja, senhores, o controle da administração pública, ele detém todas essas nuances. A gente, quanto ator de percepção do processo, a gente tem a demanda ou a visualização em, principalmente, ter a fiscalização dos nossos atos. E não é fiscalização escrita no orçamento, é fiscalização do planejamento e execução desses atos, ok? O Brasil adotou a teoria da participação, ou seja, lá na nossa Constituição, nós temos que estamos definidos em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Isso não é novidade para ninguém. E esses poderes, eles têm as suas funções aqui estabelecido em regras. E quais são essas funções? Tem as funções para cumprir, para controlar, fiscalizar e executar através do quê? Da resolução das suas atividades. Posto isso, nós organizamos aqui em níveis hierárquicos, onde o executivo tem que cumprir as leis, o legislativo legislar e fiscalizar o executivo e o judiciário, por sua vez, resolver os conflitos que possam existir nas relações. O executivo, ele tem como organização o Ministério Público, que tem a função de controle, já o legislativo tem o Tribunal de Contas, com a sua função de controlar, que por sua vez traz o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que também faz o controle dessas atividades. Então, percebam que nessa organização hierárquica nós temos vários níveis de atores que estão para controlar / fiscalizar a atividade pública. O controle administrativo é aquele realizado pela própria administração, que tem a função de quê? De supervisionar e fiscalizar a revisão e a orientação das suas atividades. Falando da atividade administrativa, ela está aqui no controle como um processo administrativo ali dentro do cartel do PDCA. Já o legislativo é aquele que é exercido pelo Poder Legislativo, é realizado por comissões parlamentares e pelos tribunais de contas, determinando o ato do Poder Executivo. E, por fim, o controle judiciário é aquele realizado pelo Poder Judiciário na verificação da conformidade do ato do procedimento administrativo praticado pelos poderes com as normas legais que os regem e pelo Ministério Público quanto à manutenção do interesse social. Senhores, além do controle legislativo, do controle judiciário, há outro controle a ser localizado fora dessa estrutura, ou organizacional do poder público. Que controle é esse que você está falando, Creuza? O controle social. Creuza, o que seria o controle social dentro do nosso processo de organização hierárquica de controle e fiscalização? Ele é realizado de fora para dentro das organizações, ou seja, a sociedade ela está sob
o órgão público. Nesse contexto, o controle externo, pessoas, não é apenas aquele realizado pelo Tribunal de Contas em auxílio do Legislativo, mas sim de todo aquele que se localiza fora da estrutura vertical do Poder Executivo. Ou seja, ele não está dentro daquele nível hierárquico que eu acabei de estratificar para vocês. Ele detém, ou seja, ele é todo aquele realizado por entidade, poder ou pessoa que se encontra fora da estrutura organizacional. Então, ele não está dentro dessa divisão hierárquica ali dos poderes. A gente tem um controle externo, que é o controle social dessas atividades aqui exercidas, planejadas e executadas pela administração pública e os atores envolvidos nesse processo. Posto isso, senhores, nós fizemos aqui uma divisão do que é controle interno e o que é controle externo. O controle o controle interno na seara do governo federal está para controlador geral da União e os órgãos setoriais. E o controle externo desse processo está para o Tribunal de Contas da União e o Ministério Especial. Gente, ainda dentro desse controle interno, nós temos aqui a estratificação de quem são esses atores. Claro que você já leu aí no seu material e você já tem isso decorado. A função é realizar o controle interno e auditoria de todos os processos de órgãos envolvendo o executivo. Já os órgãos setoriais, eles têm a relação de controle interno e auditoria com a Casa Civil, o Ministério Público e as relações exteriores. Já o interno, ele tem a função de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução de todos os processos e programas que tem dentro da parametrização do planejamento startado por essa atividade administrativa. O controle interno também está para o Ministério Público junto aos tribunais, que tem a função de atuar junto aos tribunais de contas como guardião do erário público e do interesse da coletividade. Certo, senhores? Então, essas são as nossas organizações que têm em sua função trazer o papel de controlar e fiscalizar os atos administrativos. Vale lembrar, galerinha, que no âmbito da administração pública, o controle interno e externo deve ser exercido quanto à legalidade, à legitimidade, da economicidade e nos aspectos financeiros contábeis, patrimoniais e operacionais. Eu falei ainda há pouco para os senhores que não posso fazer controle e fiscalização pairado apenas em uma função administrativa. Preciso fazer esse controle olhando todas as variáveis que compõem esse programa, projeto ou atividade administrativa. Senhores, nós temos aqui as nossas referências dessa atividade, dessa aula. Gostaria muito que os senhores trabalhassem as leituras dos materiais para que nós possamos, lá no nosso momento de conflito de informação nos nossos bancos e fóruns, nós consigamos trazer a inserção do sistema científico para dentro das nossas falas. Ou seja, façam lá as leituras dos nossos materiais. Todas as aulas nós temos referências básicas e complementares para que nos deem subsídio para nós trocarmos aqui conhecimento. Por hora, pessoas, foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído nessa trilha de conhecimento e que nós possamos aqui trazer resultados perante a administração pública. Muito obrigada e até logo. Educação à distância, mudando realidades.